Amém. Então, meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para os irmãos que está no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Essa palavra eu gravei na madrugada hoje, enviei para os grupos de WhatsApp. Como eu sei que muitos dos irmãos não tiveram oportunidade, por algum motivo que só Deus sabe, não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem de áudio que enviamos hoje para os grupos da igreja, então eu preciso repetir aqui o Apocalipse 3. Vocês sabem que a gente está estudando esse período sobre a volta de Jesus. Nós já estamos na mensagem número 14 mensagens falando sobre a volta de Cristo. Amanhã deve ser o número 15, se Deus permitir. E como aqui muitos não ouviram, eu quero falar parte também do que eu não falei lá no áudio da madrugada sobre esse tema do Apocalipse 3:11, tá bom? E então eu quero falar um pouco mais que eu não falei lá. Então, Apocalipse 3:11, tá bom? Vamos nos pôr de pé. Quem está aqui conosco, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então o texto diz, desde o verso 10, vou ler a minha Bíblia na tradução mais antiga, de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original, seria assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Sente, dando glória a Deus. E aleluia. Amém? Então, meus amados irmãos, esse livro de Apocalipse, quando traz uma mensagem como essa, esse tipo de mensagem é apenas para o cristão fiel. Apenas o cristão fiel está sendo desafiado a entender o que Jesus falou aqui, porque é apenas o cristão fiel que corre o risco de perder a sua coroa. Então, o ímpio não tem coroa nenhuma, o cristão carnal não tem direito a nenhuma coroa, é apenas o fiel que já tem é que pode perder a coroa. Então, como falei hoje lá no áudio, essa expressão é uma expressão que está usada na Bíblia inteira, quando eu tenho uma coroa ou quando eu não tenho ela. E essa questão de perder a coroa é utilizada, por exemplo, no Antigo Testamento, em Lamentações 5:16, quando o profeta Jeremias vê a guerra que está acontecendo contra Israel, e ele está no meio dela, e ele vê aquela destruição gigante que o rei Nabucodonosor fez contra Israel, e ele diz: caiu a coroa da nossa cabeça, porque pecamos, ficamos escravos, nos tornamos pecadores, por isso a coroa caiu da nossa cabeça. Por que ele disse isso? Porque antes do período de Jeremias, que é o período da época de... Tem uma moça lá fora, quer falar com alguém, por favor, dá uma olhada ali, ó. Então olha só, no período antes de Jeremias, que era no período de Davi, mais ou menos 400 anos antes de Jeremias, Israel era temido pelo mundo inteiro. Deus governava o mundo, reinava sobre aqueles países, irmãos, através do reino de Jerusalém, governado por Davi. Então a coroa que estava em Davi era como Deus reinava através de Israel, e todo mundo respeitava. No período de Jeremias, Israel estava sem obediência nenhuma a Deus, estava na idolatria,
os falsos profetas que ensinavam o povo de Deus. Então eles perderam a coroa, quer dizer, ficaram tributários. O Nabucodonosor invadiu lá, queimou tudo, destruiu tudo, ainda levou uma parte preso para a Babilônia. E isso é o significado de perder a coroa. Quando o Apocalipse 3, 10 em diante, diz: como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir, para tentar os que habitam na terra. Está falando aí agora de uma luta que o povo de Deus vai passar. Os que ficarem para trás, que não conseguirem subir na volta de Cristo, vão passar uma tribulação pior. Israel passou na época de Jeremias. Os que ficaram para trás vão passar um período chamado a hora da tentação. E um tipo de tentação que vai acontecer para quem ficar para trás é negar Cristo. As pessoas cristãs serão tão perseguidas, os que ficaram para trás, e a tribulação vai ser tão grande contra eles, que o sistema de perseguição da época vai vir e perguntar: você é cristão? E ela vai dizer: não sou, com medo dos problemas que vão acontecer. Morte, não vai poder entrar em nenhum hospital, por exemplo, se não tiver uma marca chamada marca da besta. Não pode comprar nem vender se não tiver essa tal de marca da besta, do Apocalipse 3, 18 em diante. E um monte de outras situações. Eu vi, uma pessoa me contou um testemunho para mim, uma pessoa muito ligada a mim, sobre esse período que ela enfrentou. Ela disse que ela teve um sonho, que Jesus voltou e ela ficou para trás. E ela falou que não demorou muito, explodiu uma perseguição gigante na terra. E os que estavam perseguindo, era o exército e mais um monte de gente perseguindo, mandaram fazer 2 filas. E diziam: os cristãos para cá e os que não são cristãos para cá. Nessa hora, um monte de gente pensando que ia ganhar alguma coisa, dizendo que era cristão, começou a fazer aquela fila de cristão, de gente que dizia ser cristão desse lado, e os outros: não, eu não sou cristão, e ficavam na outra fila. Aí os que estavam lá perseguindo e que disseram: essa fila é só de cristão? E começou a meter espada na mesma hora na cabeça de todo mundo, no pescoço, morreu todo mundo. E essa pessoa caiu no inferno na mesma hora. Na mesma hora que meteram a espada nela, ela caiu instantaneamente no inferno. Essa pessoa contou isso para mim. Então muita gente, meu irmão, nessa hora vai tentar se esconder por um lado, dizendo: agora sou cristão, agora eu quero, agora vou servir a Deus, mas não vai querer fazer o que a Bíblia diz, guardar a palavra. A maneira da pessoa se livrar, não só agora, como depois da volta de Jesus, é guardar a palavra. Mas guardar o que? Se tem muitos de nós que não ouvem nada, que tem coisa da Bíblia que ele não tem interesse, ele vai guardar o que então? Tem gente da própria igreja, irmão, que não estudou coisas primárias do cristianismo, o beabá do cristianismo, muita gente não sabe. Então, e aí como vai guardar agora, ou como vai guardar depois? Eu quero falar disso. Ele disse: guarda o que tu tem, para que ninguém tome tua coroa. Uma das coroas que está no Novo Testamento, por exemplo, meus amados irmãos, é a coroa da Bíblia de 2 Timóteo 4, no verso 8. Paulo disse: desde agora a coroa da justiça está preparada para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. A minha pergunta é: nós temos essa coroa? Será que Deus sabe do tipo de sentimento que temos quando alguém fala sobre a volta de Jesus? Será que eu penso nisso? Será que eu invisto no meu relacionamento com Ele?
com Deus por causa disso, como então que eu vou demonstrar para Deus que eu tenho essa coroa? Se ele voltar, uma vez eu disse para uma irmã que fez jogum junto comigo, lá na casa da minha mãe, ela estava sentada na cama de minha mãe, e ela tinha muita intimidade com minha mãe, e nessa época era solteira, ela e eu também. Aí ela estava sentada na cama de minha mãe, e eu disse para ela assim, minha mãe estava lá, um monte de gente, e ela disse para eu disse para ela, tu está sabendo que Jesus vai voltar? Ela levantou, deu um pulo da cama e disse, ó Jesus, não volte agora, porque eu ainda quero me casar primeiro. Eita Jesus. Então, meus irmãos, muitos de nós têm suas prioridades. Como que ele vai dizer que tem essa coroa de 2 Timóteo 4,8, que é por causa da vinda de Jesus? Quer ver outra coroa na Bíblia? 2 Timóteo 3,5, 2 Timóteo 2, versos 5, onde ele diz, o bom soldado de Cristo não se embaraça com o negócio dessa vida, porque procura agradar aquele que o alistou pela guerra. Se você não lutar legitimamente, não será coroado. Então ali está a coroa do soldado. Deus nos chama como soldado para enfrentar um monte de luta que o diabo traz todo dia. E não existe soldado fraco em batalha, ou então ele entra só para ser derrotado. O diabo sabe quem somos. Vai agora brincar lá no Irã e dizer para eles, eu sou Israel, só que eu não tenho bomba, não tenho arma, eu não tenho coisa nenhuma, viu Irã? Tu pode me atirar. É assim que muita gente diz, eu estou na guerra espiritual, mas ando desarmado. Que as armas que a Bíblia diz que eu tenho que ter, em Efésios 6, 10 em diante, as armaduras, não uso. Aí como que eu vou lutar legitimamente? De 2 Timóteo 2, 5. O que é lutar legitimamente, irmão? Eu fui policial. Então quando você vai para uma disputa lá para prender um bandido e ele está muito armado, ou você vai com uma arma igual a dele, ou melhor. O cristão, quando tem a arma espiritual, ele é melhor do que qualquer bomba atômica do diabo. Glória. O diabo não resiste quando o verdadeiro cristão está com a sua arma espiritual. Então você tem que usar ela. Ou então você não é coroado. 2 Timóteo 2,5. Soldado que não tem coroa, porque é derrotado, é aquele que o diabo arruma um problema, dizia ele, porque ele não enfrenta. Você quer ver uma coisa? Cá uma pessoa endemoniada aqui vai chamar o pastor não sei quem lá na Igreja Universal, porque eu não vou orar para expulsar, porque senão é arriscado o diabo dizer para mim, eu saio dele e entro em ti. Vocês nunca ouviram esse tipo de história? Eu já vi. O irmão foi se intrometer, né? Tinha gente numa casa expulsando demônio, ele vem chegando, viu aquela arrumação, e todo mundo dizendo, sai dele, diabo. E ele também entrou na molecagem, foi, e pensou que isso aí é para qualquer um. E ele, sai aí, Satanás. Aí o diabo na boca da pessoa endemoniada disse, eu saio dele, mas eu entro em ti. Aí ele saiu devagarinho e foi embora. Então muitos de nós, irmãos, não são soldados de nada, não entendem que é uma batalha espiritual. É muito fácil cantar, pregar na igreja, é muito fácil. Eu quero ver se alguém, irmão, de nós está preparado como soldado para dizer, Deus, estou coroado nessa batalha, porque eu posso orar se tiver um endemoniado. Certa vez de manhã cedo, eu e minha esposa que está aqui, ia saindo cedinho, 6 da manhã para comprar pão, morava na Neva Saldanha, novo convertido, mais ou menos 6 anos de crente, e vou saindo de casa, o moço da Assembleia de Deus, de onde eu me congregava na época, na Neva Saldanha, chegou para mim e disse, meu irmão, você não quer ir lá em casa agora orar? Eu digo, por que, meu irmão? Porque minha filha está endemoniada lá, quebrando tudo, uma menina de 18 anos de idade, morava do lado da igreja, Assembleia de Deus, no meio de Neva Saldanha, aqui de São Luís. Eu podia
podia dizer: peraí, irmão, que eu vou passar 30 dias primeiro para me jejuar, ou vou chamar o irmão lá da China, que é crente também, vai comigo. Disse: não, irmão, bora agora lá. Entendeu? Porque soldado tem que estar preparado. Mas você daqui a 5 anos eu vou. É agora. Cheguei lá, ela estava com 2 homens segurando ela bufando, uma menina de 18 anos. Aí eu disse: pode soltar ela. Solta ela, meu irmão. Aí ele disse: você é doido, ela vai quebrar tudo. O que ela já quebrou aí dentro? Eu disse: solta ela, pode soltar. Quando soltou, ela bufou para cima de mim. Eu disse: pode te ajoelhar aqui, em nome de Jesus. Te ajoelha aqui, Satanás. E ela se ajoelhou, botou a mão para trás, e ali expulsei o diabo dela, e pronto. Então, irmão, a gente não pode esperar se preparar depois, porque senão, como que nós vamos ficar na igreja apenas orando, cantando? E se aparecer um problema desse numa hora que não tem ninguém, só você para resolver isso? E Deus diz: eu conto contigo como soldado, porque eu quero que você use essa coroa. Amém? Amém. Outra coroa que tem na Bíblia, Filipenses 4, no verso 1. Paulo diz para a igreja: vocês são a minha coroa. Sabe o que é isso? O trabalho de evangelismo que ele fez ali, as lutas que ele passou ali por causa daquele povo, para evangelizar, para ensinar. E ele se doou muito tempo, foi preso ali por causa daquela igreja, porque aquele povo resistiu às coisas que Paulo fez ali como cristão. E Paulo apanhou surra, foi preso, mas fundou uma igreja naquele lugar. Depois ele escreve para eles em Filipenses 4:1, diz: vocês são a minha coroa. Quer dizer, puxando para mim e para ti hoje, toda vez que você gasta o tempo com alguém, toda vez que você discipula alguém, que faz ele se firmar no cristianismo, se preocupa, ama ele, deixa Deus perceber que tipo de trabalho tu está dando, dê uma coroa para ti. Amém? Agora, para quem não quer nada, deixa na costa do outro. Vou cuidar o dia todo de mim, vou estar no TikTok o dia inteiro. Qual é a coroa que tu vai ter? Me diga. Tem uma outra coroa que está bem aqui, ó, no Tiago, no capítulo 2 do livro de Tiago. Outra coroa bem aqui, ó. Tiago 2, Tiago 2, ou é 1? É 1 mesmo. Verso 12, Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui já tem um problema: as tentações. Irmão, a tentação tem tirado muito crente do seu foco, tem feito ele perder um monte de coisa, tem feito ele deixar o trabalho de Deus na costa do outro. Procura o irmão: cadê? Está de novo na cachaça. Cadê o irmão que está se prostituindo lá fora? O diabo botou uma bandeja, levou ele. Um dia foi fiel, não é mais. Aí Jesus disse: guarda o que tu tem, para que ninguém tome tua coroa. Porque essa cidade hoje, para quem João escreve esse Apocalipse 3:11, hoje 99% é muçulmano. Na época de João escrever esse Apocalipse 3:11, era o cristianismo crescente. Para você ver como é perigoso. Ali, irmão, era para eles começarem o cristianismo e continuarem o cristianismo, e hoje seria um dos maiores celeiros de cristianismo do mundo, onde começou, mas sumiu praticamente. Agora lá é Turquia, onde foi escrito esse Apocalipse 3:11, onde eles odeiam o cristianismo, onde apenas o único cristianismo que tem lá é da Igreja Católica, que o Papa Francisco, antes de morrer, entregou. Tem um monte de obreiro líder da Igreja Católica se queixando que o Papa Francisco entregou a Igreja Católica para o presidente da Turquia e também da China, principalmente
vem da China para proibir que eles falem qualquer coisa que é contra o cristianismo, ou melhor, o comunismo deles. Então eles estão lá só para rezar, para cantar hino, como muitos de nós faz, e não confronta, não fala de coisas essenciais para algum cristão ser salvo, que não é só cantar, nem orar, nem pregar, é guardar a palavra. E Apocalipse 3,10 ele diz: como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar. Então, meus irmãos, não se sabe se foi aquela primeira geração que não guardou, como hoje tem um monte de crente que aqui ele guarda, mas na casa dele chama palavrão, a língua é de cobra para ferir os outros, rouba, mente, e só Deus sabe o que mais. Como você diz que está guardando se você faz isso? Bem, então eu quero falar sobre guardar. Ele diz para nós: como tu vai guardar a palavra para me poder te guardar? Sabe o que Jesus disse em João 23, 21, ele diz assim, ó: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é aquele que me ama, e aquele que me ama, eu amarei, viremos eu e meu Pai e faremos nele morada. Aleluia, Deus. Então olha como é tremendo você guardar aquilo que Deus fala, porque uma das coisas que ele está dizendo é que o Espírito Santo vai morar dentro de você. Amém. Você vai ser o templo do Espírito Santo. Então quando ele disse guarda o que tu tem, ele também está dizendo: tu tem o Espírito Santo, guarda. Amém. Porque na Bíblia tem um monte de gente que não tem o Espírito Santo. Por exemplo, Romanos 8, verso 9: quem anda na carne não tem o Espírito Santo e não pertence a Cristo. Judas 1, 19 diz: os que causam divisão na igreja não tem o Espírito Santo. O que é divisão? Quando a gente está dizendo, mas é por aqui, mas eu não vou, bora fazer assim, mas eu não faço. Deus está dizendo: tu é um carnal, por isso que tu não veio para unir, tu não veio como membro. O membro está junto, para o trabalho, está todo mundo junto, veio para separar. Fica dizendo: o que o irmão Wagner disse isso, que nada, para lá, isso de mão, bora por ali, bora para ali. Quem causa divisão não tem o Espírito. Bem do ladinho do Apocalipse, Judas 1, 19. Então a gente tem que ter cuidado, porque o diabo diz por aí, usando certos tipos de pregadores: Deus vai salvar a igreja, e não explica que igreja é essa que Deus vai salvar, e fica enganando um monte de gente que está dentro da igreja, que não guarda nada, que você prega hoje, amanhã ele não sabe mais nada que você já ensinou. Você pergunta: irmão, o que aconteceu no culto ontem, anteontem? Não me lembro. Irmão, que foi pregado lá, não me lembro. Como ele guardou alguma coisa? Me diga. Então eu quero falar para ti sobre isso. Aqui o texto diz: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Glória a Deus. São 8 e 19. Então, meus amados irmãos, sim, vai ter a reunião, já. Então, a nossa prioridade primeiro é a palavra, depois a reunião, tá bom? Então, nós vimos que Jesus estava preocupado, porque, por exemplo, se ele voltar hoje, ou se eu morrer hoje, o que eu estou guardando? Às vezes guardo o ódio, guardo a heresia, guardo a rebeldia, mas não guardo a palavra. E o que adiantou eu estar na igreja? Às vezes eu guardo meu dinheiro no banco, para comprar aquela roupona caríssima. O que mais eu estou guardando? Então, aqui por exemplo, o que ele diz aqui, é Provérbios 4, 23.
de tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por que ele diz isso? Guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Porque o nosso coração, irmão, é o centro da nossa vontade. Muitos de nós o coração é dobre. O que é um coração dobre? De Tiago 1,8. Coração dobre, igual a onda do mar. Que uma hora eu estou, daqui a pouco eu não estou. Uma hora eu quero, outra eu não quero. Agora eu sou, daqui a pouco eu não sou. O coração, irmão, ele é perigosão. Muito perigoso. Porque Jeremias 17,9 diz: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá. Está falando de gente que é perverso, de gente que não consegue amar o que Deus mandou ele fazer, não sabe o preço que está por trás disso. Ah, mas eu morro hoje e vou dizer: Deus, eu era membro de uma igreja, Deus, eu pregava numa igreja, Deus, eu liderava. Deus, rapaz, eu não vou te dar nada aqui, não tem coroa nenhuma, você jogou fora a sua coroa. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero falar disso bem aqui ainda, tá bom? Glória a Deus. Em Apocalipse 3,10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a palavra da paciência, por que ele usa a palavra paciência? Porque muitas coisas você vai aprender a esperar. Deus falou isso, você vai aprender a esperar Deus agir ali, na área que tu estás pedindo, na área que tu estás esperando. Eu sei que muita coisa nós vamos orar e Deus vai fazer na hora, vai resolver na hora, mas tem coisa que demora, que está na palavra. A gente aprende na Bíblia que tem coisa que você vai ter que esperar. Pode tu ir para a Igreja Universal, Mundial, Batista, Assembleia, qualquer igreja você quiser ir, não adianta o pregador dizer: venha que vai ser agora, vai ficar milionário, tu vai ter isso, vai ter aquilo. Não, muitas vezes ele vai estar te enganando para você ficar lá. Aqui está dizendo: guarda a palavra da minha paciência. Olha como os pregadores daquela época foram perseguidos, olha como muitos deles viviam presos, eram mortos, mas não negavam o cristianismo, vivia como cristão para sempre. Amém? Irmão Silvestre, dá uma olhada ali, o que está pedindo ali, faz favor, vai lá. Tá, então eu vou encerrar por aqui para a gente começar a nossa reunião, tá certo? Tá bom então. Tá bom então. Então nós vamos ouvir um louvor. Enquanto isso eu vou desligar a mensagem aqui. E eu peço que de manhã você ouça a mensagem em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Vamos passar para a pastora Regina o trabalho.